O silêncio naquela manhã antiga tinha um peso diferente. Uma promessa fria que se agarrava à sua espinha antes mesmo do primeiro raio de sol. Você despertou com um contato úmido do ar, denso e imóvel, como se o próprio tempo hesitasse em avançar. O cheiro fraco do incenso se espalhava pelo quarto, misturando-se ao aroma envelhecido da madeira e do tecido áspero do kimono que roçava levemente sua pele, já sensibilizada pelo desconforto. Os passos que ecoavam pelo chão rústico de tábuas encontradas traziam um ritmo lento, quase hesitante, como se cada movimento buscasse evitar um ruído qualquer que pudesse desagradar a autoridade invisível. Você sentiu a rugosidade do solo frio sob os pés descalços, o leve tremer em suas mãos enquanto preparava o chá com gestos repetidos, um polimento meticuloso da bandeja, o bater lento da água na porcelana fina, absorvendo o tempo em pulsos espaçados, quase suspensos. Lá fora, a vila inteira parecia envolta numa névoa fina, que abafava até mesmo o som dos sinos distantes, aqueles que marcavam o começo do ritual. O som arrastado do sino lembrava um relógio, mas não um qualquer, um tão paciente e implacável quanto o olhar do Shogun que você sabia invisivelmente atento, sempre prestes a medir seus pequenos erros. Se hoje perder o aviso da bateria do celular provoca um pânico passageiro, naquele tempo a perda de um sopro de cuidado podia ser o derradeiro erro, a última lasca de lenha morrendo em silêncio, distante nas chamas da concessão da vida. Cada gesto seu parecia rebobinar a cena, a bandeja que você segurava firme, apesar do tecido escorregadio do kimono, os dedos que circulavam a curva delicada da porcelana, a respiração que acompanhava o ritmo lento, controlado da cerimônia que logo viria. A repetição trazia um alívio tênue, quase como a esperança escondida em cada gole de chá amargo que percorria sua garganta, preenchendo cada espaço vago com um sabor seco, quase um antídoto contra o medo. De repente, um silêncio absoluto tomou conta da casa. O chiado distante do incenso parecia apagar-se, substituído por um suspiro quase imperceptível, o arrastar breve de uma sandália do lado de fora. Você congelou, sentindo o ar se tornar mais denso, a tensão se cristalizando na barreira invisível que se formava entre você e o sutil limiar do perigo. O som abafado de passos ficando imóveis, um olhar que se trocava no escuro, um estalar de madeira que fez seu coração desacelerar para não provocar nenhum ruído. Você percebeu que aquele momento delicado, onde a rotina e o medo se cruzavam, já não poderia mais ser retirado da memória, pois no próximo instante você teria que entrar na sala do Shogun, onde a etiqueta mortal ditava não apenas as ações, mas o destino. A simples possibilidade de um deslize carregava o frio de uma sentença. Ei, antes que Morfeu te pegue de vez, dá uma conferida rápida se você continua inscrito. Para alguns, o botão sumiu, e eu não quero que você perca as próximas histórias para dormir. Aproveita e deixa um like macio como em travesseiro. Me conta nos comentários de onde você nos ouve e que horas são aí. Sua interação mantém este cantinho de calma vivo. Valeu por fazer parte. O ar permanece imóvel, pesado, carregado da mesma quietude que o envolveu ao despertar. Você sente o peso do silêncio, que agora se torna uma presença tangível, pressionando suavemente a pele,
como se a própria manhã hesitasse antes de se revelar. A pena de um vento morno ainda não rompe o véu denso da névoa lá fora, deixando os contornos do mundo indistintos, vagos, quase borrados diante dos seus olhos ainda em alerta. Você permanece imóvel, um observador preso no limiar, sentindo através da madeira fria das tábuas sob seus pés um eco silencioso de passos que já passaram e os que ainda virão. O quarto, um santuário de sombras suaves, conserva o aroma persistente do incenso, agora diminuído, quase exaurido, que se mistura ao cheiro do quimono que abraça sua pele, sua textura áspera tornando-se uma presença familiar e ao mesmo tempo distante. Você percebe o leve movimento do tecido quando inspira e expira, o toque sutil contra seu braço enquanto seus dedos hesitam um instante antes de alcançar a bandeja meticulosamente preparada. A porcelana fina repousa contra seus dedos, fria e mutável, um contraste quase cruel para as mãos trêmulas que carregam o peso do silêncio. O tempo parece desacelerar, cada gesto redobrado em importância. Você leva a xícara próxima aos lábios, e o chá amargo e terrestre rola pela sua língua, um sabor que queima suavemente a garganta, espalhando um calor discreto que contrasta com a atmosfera gélida da casa. A sensação é um lembrete tênue da vida pulsando dentro de você, apesar das sombras que parecem se aproximar, mais densas do que a névoa que envolve a vila. Você observa a superfície do líquido imóvel, como um pequeno espelho escuro, refletindo uma luz que parece ser tudo menos promessa. O som distante do sino, arrastado e monótono, vibra pela casa e através das paredes frágeis, atravessando o ar com uma insistência quase ritualística. Ele traz em si a tradição implacável, o pulso constante do poder invisível. Seus passos vacilam, mesmo que seu corpo não os traia, marcando a indecisão que roda na sua mente. A bandeja repousa agora em uma mesa baixa, o eco seco do contato reverberando na quietude como um sussurro de advertência. Você sente o olhar invisível do Shogun, não como uma presença física, mas como uma sombra que se agarra a cada respiração e a cada centímetro do espaço que ocupa. A respiração se torna um ritmo irregular e um pouco mais rápido. Seus pulmões se dilatam contra a barreira do medo silencioso que insiste em crescer. Você percebe o leve tremor que começa nos dedos dos pés e avança, lento, conquistando as pernas, as mãos, o corpo inteiro. O suor que antes era frio acaricia seu rosto em gotas que escorrem preguiçosamente, misturando-se ao cheiro terroso e esquivo da madeira envelhecida. Cada som do ambiente, agora amplificado em sua sensibilidade, é um convite ao desapego, uma armadilha de sons delicados e ameaçadores. Ao abrir a porta que separa seu refúgio do corredor, você sente o ar mudar. Ele se adensa em espera e ameaça, carregado com o odor do tatame queimada e um leve resquício de incenso ainda esfumaçado. O corredor se alonga diante de você, uma passagem estreita que o convida e o desafia ao mesmo tempo. Os passos no chão são uma ameaça silenciosa, e você avança com cuidado. Cada toque dos seus pés contra as tábuas ressoa de forma ampliada, preenchendo o ar com uma tensão irreal. O cheiro do suor, misturado ao óleo da madeira, se mistura com a brisa morna, apagando qualquer noção do tempo. A parede ao seu lado é um mapa táctil. A aspereza do acabamento rústico se desenrola sob as pontas dos seus dedos,
uma textura constante que ancoraria sua mente na realidade, se não fosse o medo sutil que cresce, serpenteando entre seus pensamentos. Você repete sempre o gesto de encostar a mão, buscando conforto, uma certeza por meio do contato físico, enquanto os olhos varrem o corredor, captando a opacidade da penumbra. Cada sombra uma possível história, cada canto uma ameaça silenciosa. O peso do silêncio é quebrado apenas por um sussurro distante, e o suave farfalhar do tecido onde alguém talvez observa. A apenas uns passos à frente, o som da respiração pausada e acompanhada de perto contrasta com a sua própria, compartilhando um espaço invisível e ainda assim completamente distinto. Você sente a presença do guarda adormecido, um ser imóvel que transforma o corredor num campo de cuidado extremos. Cada músculo do seu corpo se prepara para o movimento minucioso, uma dança lenta em que cada passo deve evitar não apenas ruído, mas a sombra do menor erro. Você desloca o peso do corpo para a ponta dos pés, experimentando o estranho equilíbrio entre a firmeza e a leveza. O solo frio pressiona sua sola. A textura das tábuas, pressão delicada, que parece uma linha tênue entre sustentar e trair sua passagem silenciosa. O ar está parado, quase abafado na tensão crescente, e sua respiração contém pausas infinitas entre inspirações sussurradas, um ritmo cadenciado que parece refletir a pulsação escondida da própria casa. A cada centímetro avançado, você repete mentalmente os detalhes, o som, o cheiro, o toque, uma liturgia obscura que mantém seus sentidos alerta e seu corpo suspenso entre a vida e o risco. O corredor se estende quase infinitamente, enquanto o frio do Shogun paira invisível além da porta final. A dúvida sobe lenta, ocupando espaço dentro de você, fazendo as mãos procurarem de novo o tecido do kimono, o gesto repetido, a rotina que ainda oferece um resquício de segurança. Você avança, cada passo um esforço meticuloso para silenciar o que poderia denunciar sua presença. No instante em que sua mão toca a maçaneta da porta, um brilho tênue de luz surge por entre as frestas, um lampejo róseo, um raio de sol que parece atravessar o tempo para iluminar por um fugaz instante a calmaria antecipada. É um sopro breve de esperança, frágil, antes que a verdade pesada da sala o chame, implacável, para dentro do silêncio que promete decidir seu destino. O toque frio e metálico da maçaneta em sua mão ressoa quase como um lamento abafado, enquanto você a gira com a mesma lentidão de um relógio que mede o tempo com a paciência de eras esquecidas. Um lampejo fugaz da sala além se infiltra por entre a porta entreaberta, um brilho apagado que mal dissipa as sombras densas. O silêncio pulsa em sua pele, como se o ar ali dentro tivesse se adensado em segredo para acolher um segredo mais pesado que o próprio peso do mundo. Ao empurrar a porta para dentro, a penumbra o envolve como um manto entrelaçado de memórias e expectativas não ditas. O chão baixo, coberto pelo tatame, emite um leve rangido ao ser pisado, suave porém inconfundível, como o suspiro contido de um inverno eterno.
Você sente a fragrância ainda tênue do incenso que ardeu ali antes, misturada a um aroma palpável de óleo antigo, aquele usado para conservar as lâminas afiadíssimas que repousam em silêncio ao alcance dos olhos atentos. Cada passo seu se espraia pelo espaço curto, ecoando uma calma tensa. O ar carrega a densidade do aguardo, como se as paredes respirassem junto com você, prolongando a expectativa até seus ossos. Você percebe o hálito quase imperceptível que atravessa o aposento. Um calor distante vindo de uma lareira escondida atrás de uma tela de madeira fina. Faz que o ar se mova lentamente, tingindo o ambiente com uma aura de quietude resignada. A luz baixa dança vacilante, projetando manchas longas, tremeluzentes, que se perdem na profundidade dos cantos. Seus olhos buscam o salão, tentando decifrar sombras indistintas, como se cada cantinho guardasse uma história e uma ameaça silenciosa, aguardando despertar entre os véus tênues. À sua frente, o trono do Shogun, uma estrutura baixa e austera, permanece imóvel, um monumento silencioso ao poder que pesa sobre aquele lugar. O tapete plumoso sob o assento parece não amaciar a implacabilidade do espaço onde tantas decisões foram tomadas em sussurros abafados e olhares pesados. Você sente o eco distante de presenças invisíveis, o pressentimento de que ali está tudo e nada ao mesmo tempo. Cada fibra do seu ser se tensiona, mas não há espaço para hesitação, só o ritmo lento e meticuloso que o guia como um ritual etéreo. Você respira fundo, sentindo o ar circulando pausadamente, como se cada inspiração colhesse o âmago da atmosfera quieta. A umidade leve toca sua garganta, um convite sutil para continuar, enquanto seus dedos se fecham em torno da borda da porcelana que repousa na bandeja agora trazida à frente, sendo a única ligação palpável entre seu mundo e o do Shogun. Você traz a xícara à boca, sentindo o gosto seco e amargo do chá escorrer pelo paladar, um resíduo constante que pesa de forma irregular. A bebida é companhia solitária, um fio tênue entre o passado e o futuro suspenso. Ouvindo ao longe, o arrastar pesado e compassado de passos desperta um calafrio tênue em sua espinha. Você sabe que não está sozinho, que a vigilância está entranhada na madeira e no ar. Invisível e inevitável, como o sussurro de um segredo que não será revelado. Cada som se alonga e se encurta, estica-se na distância até quase desaparecer, deixando um espaço onde apenas o seu silêncio maior parece acontecer. O cheiro do suor antigo, misturado ao incenso quase consumido, cria uma camada densa que envolve sua mente, deixando-a ligeiramente turva e alerta. Você avança lentamente, com um cuidado exaustivo, evitando até o menor ranger de dedos na madeira fina. O tato se torna sua âncora. A pele dos seus dedos encontra novamente as rugosidades da parede próxima, sentindo as irregularidades e as pequenas fendas que parecem contar histórias em cada fissura. Exercer o controle sobre cada movimento é um esforço silencioso, uma coreografia perceptível apenas a você e ao espaço que o vigia. A respiração ora se mantém calma, ora se contrai, quando o conflito interno do medo e
da esperança se entrelaçam em silêncio. A respiração abafada que se escapa do fundo do corredor marca um ponto na ausência de qualquer outro som. Você sabe que é o guarda adormecido, ali próximo, imóvel como uma estátua viva, vestígio humano de uma ordem que não se deixa quebrar. Seu corpo é regra e exceção naquela casa, e a prudência que você exerce agora será decisiva para continuar a jornada silenciosa. O calor das gotas de suor no seu rosto brilha sob a luminosidade branda, enquanto seu coração busca bater tão baixo quanto as tábuas sob seus pés. Com extrema parcimônia, você guia a mão até a superfície fria da porta que separa o corredor da antecâmara final. O toque é um gesto aprendido, repetido vezes incalculáveis, seu único aliado contra o desconhecido que aquela sala guarda. O ar estaciona momentaneamente nesse instante, uma pausa que parece esticar. O tempo até que um murmúrio distante relembra seu lugar no mundo. O som leve de um pergaminho sendo desenrolado. A respiração contida do Shogun. O desafio iminente se anuncia por uma ornamental faca exposta perto da alcova, seu brilho opaco refletindo a luz tênue, um símbolo silencioso de decisões e destinos. O corredor se estende em silêncio atrás de você, abafado e esquecido, enquanto a última fresta de luz revela brevemente a sombra de uma figura que se move silenciosa do outro lado da madeira. Você sente a presença, tão próxima que poderia quase tocá-la na penumbra. A respiração volta a acelerar e um frio sutil invade seu corpo. Mas é um frio diferente, o frio das portas se fechando lentamente, da inevitabilidade que o aguarda. Então, quando seus dedos já parecem fundidos à madeira porta adentro, um fragmento de som diferente corta o ar. Uma voz quase inaudível que escapa dos lábios calados do Shogun, uma palavra suspensa no limiar entre o silêncio e o destino. Algo no tom, no peso daquela palavra, faz sua alma estremecer, pois você sabe que a próxima etapa não será apenas um movimento, mas uma escolha que atravessará o silêncio e moldará tudo o que virá a seguir. O ar ficando mais denso, você sente a pele em seu braço vibrar sob o toque do kimono. O tecido áspero, um lembrete silencioso da rigidez daquele ambiente. Ao lado, a maçaneta fria desperta um acesso de hesitação, como se a energia acumulada no encontro dos seus dedos com o metal pudesse romper a tênue barreira entre o conhecido e o desconhecido. A luz fraca que escapa pela porta entreaberta manda as sombras trêmulas dançando pela soleira, e você demora a responder àquele convite silencioso. Os olhos se ajustam lentamente. A penumbra da sala, cada contorno indistinto parece ganhar vida própria, enquanto você avança sobre o tatame com um cuidado quase reverencial. O rangido das tábuas é contido pelo esforço quase sobre-humano que você faz para manter a suavidade dos movimentos, um compasso mínimo que reverbera no ar pesado, como se as paredes armazenassem cada som para soltá-lo em eco futuro. O cheiro de óleo antigo mistura-se ao incenso esmaecido, um lembrete de tempos repetidos, de histórias escritas no objeto precioso que ancoraria sua consciência quando o silêncio ameaçar devorá-la. No ar, um ruído súbito, quase imperceptível,
o friccionar de tecido contra os sulcos da madeira. Você sabe que a presença do Shogun está ali, invisível, atenta em sua quietude. Seu corpo reage antes que o pensamento acompanhe. Cada músculo tenso, envolvido num fio tênue entre o medo e a determinação. A respiração desacelera, buscando um ritmo primitivo e constante, como o pulsar lento da própria casa que o envolve. O som distante do sino, agora reduzido a um sussurro, ainda ressoa na sua mente, imprimindo um compasso implacável. Você sente os passos do tempo seguindo junto à sua nervosa perseverança. Cada movimento é medido, como se o ar se tornasse mais pesado com a possibilidade de um deslize. A mão que não segura a bandeja repousa a textura áspera do bambu envelhecido, um contato que distribui entre seus dedos o sólido conforto de algo que existe para além da ansiedade que pressiona seu peito. A luz do sol adentrando a sala raramente parece tão distante, mas ainda assim, um lampejo tênue se infiltra pelas frestas da cortina, um convite silencioso para respirar, mesmo quando o perigo cobre toda a extensão da sua atenção. Você avança o corpo numa oscilação controlada, um movimento lento, quase suspenso, acompanhando o reflexo vacilante da luz no chão de tatame. O frio da sala é equilibrado pelo calor tímido que sobe da lareira distante, um contraste sutil que se aninha no ar como uma promessa quase esquecida. Os seus olhos se fixam naquele espaço onde a figura do Shogun permanece oculta, um espectro imóvel no trono, cuja presença pesa mais que o próprio silêncio ao redor. O aroma do incenso, agora diminuído, há uma bruma quase imperceptível. Envolve você numa tapeçaria de memórias sensoriais, misturando-se ao registro silente do óleo e da madeira envelhecida. Seu corpo sente o peso desses detalhes como um amparo, uma ordem de detalhes que mantém o peso do momento, literalmente preenchendo a boca com sua textura áspera. Cada passo dado em direção à antecâmara final ressoa como uma oração sussurrada, um chamado de atenção para o intricado jogo em que o silêncio é arma e abrigo. A sua mão trêmula, apesar de firme, circula a borda da xícara, sentindo o frio quase cruel do porcelanato, enquanto a outra mantém contato constante com a parede próxima, buscando ainda a textura áspera do bambu, ancoragem para a mente vazia que pulsa no limite da tensão. De repente, um ruído contido corta o ambiente. O deslocar da sombra que se move do outro lado da porta, tão sutil que poderia passar por invenção dos seus sentidos, caso não fosse recordação viva do suspense que a casa insiste em tecer. Você reprime um suspiro, prendendo a respiração, enquanto o frio se espalha do peito aos dedos, uma onda distante que pressiona contra o limite da coragem. A luz que filtra entre as frestas da porta parece um fio tênue que conecta você ao mundo exterior. A realidade fugidia, onde o risco ainda é uma promessa e não uma sentença. O cheiro da madeira queimada, misturado a uma nota sutilmente metálica, chega ao seu nariz. Um aviso silencioso da lâmina exposta, perto da alcova, que reluz opaca sob a luz frágil. Você sabe que aquela faca é mais do que um objeto. É um símbolo da sentença que pode vir a qualquer momento, a materialização do peso que sua presença carrega naquele recinto.
Sua mão, ainda pousada na porta, sente a vibração mínima de um sussurro da corrente do ar, quase um segredo carregado pelo som distante de um pergaminho desenrolado, que percorre o silêncio como um fragmento das decisões ocultas. Cada segundo se arrasta numa lentidão cruel, enquanto o peso invisível do olhar do Shogun parece perfurar a madeira, anunciando que a próxima decisão moldará não apenas seus passos, mas a própria linha do destino. O corredor atrás de você se dissolve em escuridão, um vazio que engloba cada som, cada sombra, enquanto a respiração acelerada recupera seu ritmo hesitante. Você mantém os dedos firmes na madeira, sentindo o calor difuso da sala minguar na distância, e, no entanto, sabe que não há retorno fácil. Um fragmento inesperado corta o silêncio. Uma palavra, proferida quase como em sussurro pelo Shogun, escapa na fresta da porta. Uma palavra que pesa mais que o ar ao redor e que penetra fundo em sua alma, prendendo seu coração entre dúvidas e certezas ausentes. O caminho se estende, um fio invisível de escolhas que transcende o movimento, e tudo o que resta é a porta à sua frente. A palavra lançada como pedra no lago calmo, e o silêncio que a sucedeu. Um silêncio que agora carrega uma promessa inquietante, pronta para explodir no próximo instante. Você sente o frio sutil percorrer seu braço ao manter a mão firme na maçaneta. Aquele metal gelado que parece absorver toda a hesitação acumulada no tempo suspenso até aqui. A porta cede com um movimento quase imperceptível, rangendo um suspiro contido que ecoa na penumbra adiante, e por um breve instante o som parece se arrastar por toda a casa, como se o próprio espaço respirasse profundo. Você cruza o limiar, sentindo o tatame ceder sob seus pés com a maciez lenta de um suspiro abafado. Um contraste estranho com o peso desconhecido que inunda o ambiente. O ar dentro da sala é espesso, carregado da mesma quietude que envolvia o quarto onde você repousava. Ele parece se prender em sua garganta conforme você avança, como se um céu de nuvens graves tivesse baixado para fechar-se sobre sua cabeça. A luz é tênue, filtrada por cortinas pesadas que espalham sombras difusas sobre as paredes antigas marcadas pelo tempo, oferecendo pouco detalhe e muito mistério. Você percebe o leve tremor da porcelana numa das mãos, o contato frio transmitindo um alerta, mesmo em meio à calmaria aparente. Cada passo seu precisa ser medido, rastejando numa coreografia silenciosa, enquanto o couro do seu kimono roça a pele, trazendo a lembrança da textura áspera que o acompanha desde o despertar. Seus dedos pousam novamente sobre a borda da bandeja, segurando o objeto sagrado que guarda o líquido amargo e constante, como uma âncora em meio à expansão do incerto. O cheiro do chá, terra molhada, madeira queimada e um vestígio distante do aroma de incenso envolve sua boca a cada gole pequeno, lento, insuficiente para afastar o frio que faz o corpo estremecer. À sua frente, o trono do Shogun permanece vazio, mas você sabe que a presença invisível paira ali, como uma sombra sólida, densa, enraizada naquela sala como uma sentença não dita. O silêncio é uma massa tangível, a cada segundo mais pesada, até que o som de uma respiração controlada, quase imperceptível, destaca-se do nada com uma clareza tão aguda que faz seu coração
Subitamente, arriscar um salto. Você prende o fôlego, ouvindo o ar vibrar em torno da presença invisível que observa, julgando, aguardando o deslize mais leve. O cheiro do óleo e da madeira envelhecida mistura-se com o calor fraco que emana da lareira esquecida, projetando sombras ondulantes que brincam com as franjas das cortinas. Seus olhos seguem esse vai-vem silencioso, buscando qualquer sinal de movimento, qualquer súbita alteração que possa ser o convite para uma reação. A tensão se derrama em gotas frias pelo seu corpo, deslizando pela nuca, pelos ombros aprisionados pelo kimono, fazendo cada músculo pulsar em alerta constante. Você sente algo como um convite, uma pausa no rigor do silêncio, e ainda assim não é descanso, mas uma delicada pressão que pressiona seu peito, apertando a respiração com a suavidade cortante de um fio de lâmina. A porcelana toca seus dedos com o peso exato de 1000 promessas não cumpridas, e você eleva a xícara com cuidado reverente, sentindo o líquido frio escorrer contra seu paladar cansado. O gosto permanece, seco e persistente, como uma carícia amarga que se infiltra pela garganta, acompanhando lentamente os seus passos. Um leve ruído distante perfura a quietude, o deslizar de uma bota repousando com cuidado sobre a madeira. Um som que parece ampliar o tempo e o espaço ao seu redor, até preencher cada canto da sala. Você se vira com uma lentidão deliberada, os dedos permanecendo presos à borda da bandeja, as pernas um tanto trêmulas, mas firmes na decisão. Lá, no fundo do aposento, o brilho tênue da faca ainda reluz, imóvel, refletindo uma luz difusa e opaca que se confunde com as sombras. Aquela lâmina é uma mensagem silenciosa, um pacto não declarado que sussurra intenções veladas e destinos pendentes. A respiração do Shogun se faz mais audível, um sopro que vibra perto, implacável, como o balanço lento de um peso invisível. O ar parece encolher para acomodar aquele momento, reduzindo tudo a uma sequência mínima de sensações. Seus dedos se fecham com força sobre a porcelana, sentindo o frio dessa ligação tênue entre você e a entidade invisível que domina o espaço. O silêncio volta a se impor, agora impregnado de uma expectativa palpável, como se o próprio tempo esquecesse de avançar. O suor se acumula na testa, descendo em um fio fino que desafia a contenção das emoções e do medo. Por um instante você se permite fechar os olhos, buscando uma fugaz descarga de calma, uma conexão com algo mais vasto e menos ameaçador. O som de um pergaminho sutilmente desenrolado atravessa o recinto, um murmúrio efêmero que parece carregar o peso das decisões futuras. Seus pensamentos se apertam dentro do silêncio, preenchidos pela incerteza de uma escolha próxima, um limite prestes a ser cruzado. A luz que se infiltra pelas frestas da cortina traça linhas tênues e frágeis sobre o chão, desenhando um mapa invisível para seus próximos movimentos. Você sente o gosto metálico do ar pesado, uma mistura de uma ameaça que não se pronuncia e a promessa de caminhos ainda velados. A presença do Shogun é uma sombra que não pode ser evitada. Seu olhar uma constante vigília que penetra a carne, até os ossos,
até o fio metálico que cuidadosa e lentamente desliza pela sua mão. Sua mente gravita em torno daquela única palavra sussurrada, insidiosa e pesada, um ponto firme que arrasta tudo para um silêncio absoluto, quase ritualístico. A respiração retorna hesitante, entrecortada, e o peso de algo definitivo se instala, vibrando entre as paredes com uma intensidade que parece dobrar a própria estrutura do espaço. Você sente o calor abrupto que sobe pelo corpo, mistura de temor e resolução, enquanto a porta diante de si parece diminuir até virar uma passagem estreita para o desconhecido. E no instante em que está prestes a agir, uma sombra sutil se move do lado esquerdo do aposento. Uma silhueta quase imperceptível que se projeta contra a penumbra como um presságio silencioso. Seu coração acelera, não por surpresa, mas por um reconhecimento estranho, daquela figura que não deveria estar ali, mas que por alguma razão habita a mesma respiração contida do destino pendente. A presença esconde o segredo, um risco tão cruel quanto o silêncio ao redor. Uma promessa que assombra a poucos passos daquela última porta a ser cruzada. O ar pesado da sala lhe envolve como um manto invisível quando você, finalmente, atravessa o limiar da porta. A madeira do tatame cede sob seus pés com um suspiro quase silencioso, conjurando uma sensação estranha, como se o próprio chão compartilhasse do peso que o presente guardava. A luz fraca das cortinas deixava tudo contornado por sombras vagas, onde os móveis antigos se disfarçavam em silhuetas imperceptíveis. Cada inspiração que você toma parece se tornar um fio tênue que costura o silêncio em volta do seu corpo. Um silêncio tão denso que poderia ser tocado. Seu olhar hesita por um momento, buscando decifrar o espaço impecavelmente vazio, porém carregado da presença invisível que você já reconhece com a pele. O trono do Shogun segue ali, imóvel e austero, uma âncora muda em meio à atmosfera tangível da sala. Você encontra conforto fugaz no frio da porcelana, que repousa imutável sobre a bandeja à sua frente. Um elo entre o silêncio e o som que sua respiração segura com sobra. O aroma residual do incenso, quase apagado, ainda dança no ar, misturado ao odor persistente de óleo antigo e madeira envelhecida. Uma assinatura deste lugar, suspenso no tempo. Cada gesto seu se desdobra com uma lentidão quase ritualística, como o curso lento dos riachos de montanha. A mão que firma a bandeja, o movimento cuidadosamente controlado ao trazer a xícara aos lábios, o contato do líquido amargo que escorre, despercebido, como um rio frio pelas bordas da boca. Os sentidos dilatam-se, vasculhando os menores detalhes. Você percebe as franjas trêmulas da cortina exibindo um fio de luz cálida que se infiltra timidamente, como um convite discreto a uma respiração profunda e lenta. O silêncio absolve a sala, mas é um silêncio tenso, vibrante de expectativas reprimidas. Então, um som mínimo quebra o tecido da quietude, um leve arrastar, quase um sussurro, vindo do fundo do aposento. Você sente o corpo todo em alerta, cada músculo em tensão controlada. A respiração, medida com cuidado, se torna o único ritmo confiável à sua volta, ecoando contra a densidade do espaço.
O som cresce lento e grave. Detalhes ampliados pelo medo que se esconde em cada sombra. O sutil farfalhar do tecido, o pistelar da madeira sob botas que pertencem a uma presença antes invisível. Um lampejo de movimento surge do lado esquerdo do aposento. Uma figura que não deveria estar ali se desliza nas bordas da penumbra. Uma silhueta quase irreconhecível, mas que seu corpo identifica num arrepio imediato. A mão que segura a bandeja se aperta com mais força, a porcelana agindo como um contrapeso firme, fixando sua mente em algo mais palpável que a ansiedade crescente. O ar espessa-se ao redor, como se a presença oculta convidasse o silêncio a se tornar ainda mais sólido, quase palpável. O cheiro metálico, tênue e insistente, chega até você, um alerta oculto que se mistura ao amargor persistente do chá, que agora parece se prolongar na boca como uma fração de eternidade. Seus olhos escaneiam cada recanto, buscando na penumbra respostas que não se oferecem. O brilho opaco da faca exposta perto da parede torna-se um ímã inquietante, símbolo mudo do poder que domina aquele lugar, do julgamento firme que pode ser derramado sem aviso. Você sente os pulmões se contraindo, buscando um ritmo que não ceda ao pânico nem se dissolva em hesitações. Cada passo seu é medido, meticuloso, uma coreografia, onde o equilíbrio se faz por gestos mínimos. Suas mãos que antes tremiam, apoiam-se agora nos contornos ásperos da mesa baixa, encontrando na textura da madeira a âncora que impede a mente de vagar além do instante. Fios de suor descem lentamente pelo rosto. O calor contido da lareira distante dança na pele, um toque delicado que não ousa romper a aura congelada do momento. De repente, um som ecoa, mais claro e próximo, o sussurro de um pergaminho sendo desenrolado. Esse pequeno ruído ressoa entre as paredes antigas como uma sentença silenciosa, preenchendo o vazio com a gravidade do que está por vir. Você sabe que atrás da sombra à sua esquerda repousa uma decisão, uma escolha carregada de consequências que ultrapassam o mero gesto. O silêncio se dobra em torno dessa verdade, amplificando seu peso, esticando o tempo até quase rasgá-lo. Sua mão, que permanece firme na porcelana, sente a vibração tênue da realidade se ajustando, as bordas entre certeza e dúvida se esmaecendo como nevoeiro lá fora. O olhar, invisível do Shogun, pesado e cortante, prende sua alma no fio tênue do presente. Seu corpo inteiro hesita naquele instante suspenso, como se o universo esperasse que um fio mínimo decidisse o que seguiria, se a calmaria breve ou o abismo que cresce logo adiante. Você sente a presença daquela figura secreta se aproximar, um sussurro indefinido na penumbra que fala em enigmas não ditos. O coração dispara lento, como um tambor de guerra abafado, marcando o compasso final antes do salto. Um arrepio percorre a espinha e sobe, constante, até a nuca, onde a tensão converge para a palma da sua mão que ainda toca a maçaneta da porta que leva ao desconhecido. No instante exato em que pensa agir, uma palavra, liberada quase inaudível, rasga a quietude. Ela carrega um peso invisível, uma promessa cravada na sombra que o observa. O mundo escurece por dentro, o ar parece falta, e você percebe que o fim da espera não é o fim do medo, mas o começo do que ainda não ousou encarar. A porta diante de si
se torna não apenas passagem, mas um precipício que aguarda o toque final, enquanto o silêncio, pesado como um véu, desce lentamente para ocultar tudo o que vem a seguir. Você permanece ali, na penumbra da sala, os olhos ainda presos à delicada dança das sombras. O espaço ao redor parece suspenso, como se o próprio ar hesitasse, segurando a respiração em uníssono com a sua. A porcelana fria na sua mão é um ponto fixo, uma lembrança concreta, num cenário que se desfaz em silêncio e expectativa. Cada movimento seu, o som do kimono contra a pele, soa como um sussurro distante, um eco abafado que parece se fundir às paredes. Envelhecidas, você inspira fundo, o ar entrando mais pesado do que antes, misturado ao cheiro terroso da madeira antiga e ao resquício indefinido do incenso consumido. O gosto do chá permanece, um traço firme sobre a língua, antes que você o engula lentamente, o calor quase imperceptível se espalhando pela garganta. Seus dedos deixam a borda da bandeja e procuram, quase instintivamente, a textura áspera do tatame sob a sola dos pés. A superfície absorve o peso de cada passo, um mundo de sensações sutilmente entrelaçadas. A maciez do bambu tratado, a leve umidade que o tempo acumulou, a memória de passos que antes cruzaram esse chão com determinação e medo. Você sente o corpo inteiro sintonizado com esse solo, prendendo a respiração e contando as pausas entre seus próprios passos. A figura oculta permanece no canto, um espectro quase imaterial, cuja presença preenche o ar. Com uma quietude cortante, você sente os olhos invisíveis pousando em você, avaliando, sondando. O silêncio se adensa como uma névoa, envolvendo tudo numa capa de expectativa quase palpável. Um som quase imperceptível, o deslizar do tecido do kimono do shogun contra o assento do trono, vibra no ambiente, causando um arrepio que se aloja no fundo da sua nuca. Você avança, não sem hesitação, permitindo que o peso de cada movimento seja absorvido pelo ambiente. O contraste entre o frio da porcelana e o calor dos seus pulsos é um lembrete constante da linha tênue entre segurança e risco. Seus olhos, ainda ajustando-se à pouca luz, captam os detalhes mínimos, um fio solto na tapeçaria, o brilho ofuscado da lâmina descansando próximo ao trono, as sombras que se desdobram silenciosas no limite da percepção. A respiração se torna um ritmo medido, uma canção, muda que guia seus passos na coreografia do silêncio. O aroma sutil da madeira antiga é interrompido pelo leve, quase etéreo toque do ar aquecido da lareira distante. Você sente o calor como um tênue conforto, um sopro fugidio que contrasta com a rigidez do momento. O chá, agora frio dentro da xícara, repousa como uma promessa não cumprida enquanto seus dedos se recolhem para evitar qualquer movimento que possa trair sua presença. Seu corpo reage a uma vibração interna, uma tensão contida que cresce pela espinha, seteísta e implacável. O peso invisível bolhar do shogun pesa cada segundo, cada respiração. Os dedos deslizam uma última vez pela borda da bandeja antes de descansar cuidadosamente sobre a mesa baixa, buscando ancoragem na aspereza conhecida do bambu. O silêncio não é vazio, é uma força objetiva que abraça e desacelera até mesmo o pulso do seu coração. De repente, o ruído de um pergaminho sendo desenrolado corta o fio do tempo,
estendendo o silêncio numa corda esticada até quase se romper. Você ouve o leve farfalhar da seda sendo movida, o sussurro antigo das palavras que podem decidir tudo, mas ainda não são pronunciadas. A luz que atravessa as cortinas cria linhas tênues no tatame, como veias que conduzem à inevitabilidade do instante. Você sente a respiração da sala acelerar junto à sua, um sopro cúmplice da sombra que ainda se mantém nos limites da sua visão. Uma presença que não deveria estar ali, mas que agora respira o mesmo ar abafado pela tensão. O toque repentino do vento que atravessa uma fresta estreita traz o cheiro metálico da lâmina, um sussurro frio que corta a camada tênue de segurança. O trono parece pulsar com o peso de decisões silenciosas, guardando o segredo do verbo que ainda não foi pronunciado, mas que você já pressente. O contato das suas mãos com a porcelana faz com que o tempo pareça dividir-se em pedaços, cada fragmento guardando a emoção sufocada de um momento que tateia entre o fim e o começo. Seu corpo hesita, quase em reverência, enquanto o espaço ao redor se dobra em expectativa densa, como tecido pesado. Um relance da figura oculta, apenas um movimento sutil, imperceptível para olhos distraídos, mas que você sente até nos ossos. E então, a palavra rompe o silêncio. Um murmurinho tão baixo que quase seria ignorado, não fosse pela gravidade que a envolve. Um peso que se instala no peito e prende o ar em seus pulmões. Essa palavra, carregada de promessas e ameaças veladas, deixa a sala suspensa entre um instante e o próximo, uma porta entre a ignorância e o abismo do que está por vir. Você sente o frio que sobe desde os dedos das mãos até a nuca. Um arrepio que anuncia a passagem inexorável para algo que transcende o movimento físico. Uma escolha que moldará não só o que existe, mas o que jamais deve ser esquecido. Antes que suas mãos possam se mover, antes que possa responder, o ar ao seu lado se estremece e uma sombra se alonga, quase tangível, projetando-se com lentidão quase cerimonial contra as paredes gastas. Essa presença, inesperada e silenciosa, traz consigo o peso de segredos que não foram ditos e decisões que aguardam na penumbra. O silêncio agora é mais denso do que nunca, um silêncio que carrega o som de todos os mundos que poderiam se abrir ou fechar naquele instante. Você está naquele limiar, na borda exata entre a calma apreensiva e o salto no desconhecido, com os olhos fixos naquela sombra que ousa desafiar o silêncio, e uma dúvida maior do que o próprio medo, cruzando seu corpo antes do movimento decisivo. E então o silêncio respira, e tudo se transforma. Você permanece imóvel, o peso do silêncio preenchendo todo o espaço ao seu redor, como uma névoa espessa que se recusa a dissipar-se. Seus dedos ainda repousam sobre a bandeja, a porcelana fria transmitindo uma calma mórbida, quase absurda diante da tensão que o envolve. A fragilidade aparente do objeto contrasta com a rigidez das sombras projetadas nas paredes, sombras que dançam lentamente, criando formas quase vivas, como se o passado insistisse em se manifestar à sua volta. O ar pesado e estagnado parece apertar sua caixa torácica, e sua respiração se torna a única dádiva de movimento neste recinto onde o tempo perdeu. A pressa
Você inspira devagar, sentindo o fio da manhã aderir à pele exposta do pescoço. Aquela pele que o kimono protege com seu toque áspero, mas distante. Cada pequena mudança de temperatura, o frio que atravessa a manga ligeira, o calor sutil vindo da lareira esquecida, é captada por sua pele, como se o corpo colecionasse em silêncio cada fragmento de informação necessária para navegar este território minado. Seus passos lentos e meticulosos rompem a quietude apenas com o murmurar suave do tatame sob seus pés. O chão parece contar histórias antigas, cada fibra do bambu espessa com as memórias que o atravessaram, e você movimenta-se com a reverência de quem não deseja trair as palavras não ditas gravadas ali. A fragilidade do momento é tal que você sente a necessidade quase infantil de se apoiar nas texturas, o bambu ao toque dos dedos, a madeira áspera da mesa baixa, o frio metálico da borda da bandeja, como se cada contato físico pudesse mantê-lo ancorado diante do abismo silencioso. Lá, no limite da sua visão, uma silhueta traiçoeira se insinua, uma sombra que não deveria existir, uma presença capaz de alterar o delicado equilíbrio da sensação entre vigilância e abandono. Seu corpo reage antes da razão, paralisando-o por um instante. Você percebe a respiração leve e controlada daquele que aguarda, a pesada expectativa carregada nas pernas que permanecem imóveis, num pacto silencioso de ocultação e revelação. A madeira da porta range sob seu toque, um som breve e quase arrependido que parece perfurar a delicadeza intacta do momento. O eco bate na sala como um trovão distante, reverberando fundo, desencadeando uma cadeia de instantes tecidos na lentidão das tomadas de decisão. Juízo iminente que pesa sobre cada molécula do ar. Uma ameaça difusa, mas sempre presente. Um desafio silencioso que se insinua entre os respingos de luz que filtram as cortinas. Você traz a xícara lentamente aos lábios, o sabor ressequido do chá escorregando pela língua com a persistência de um fantasma familiar. O calor que sobe da bebida contrastando com o frio que persegue suas mãos, que tremem minimamente, embora seu rosto permaneça imutável diante da presença do Shogun. O ritual é mais do que uma cerimônia. É uma dança calculada entre nervos, silêncio e a impossibilidade de errar. Cada gole é um sinal de perseverança, um fio tênue que evita o deslizamento para o abismo do descontrole. Um ruído quase imperceptível, um sussurro de seda, o deslizar delicado de tecido contra o verso da madeira, chama a atenção. Você vira lentamente a cabeça e, naquela fração de tempo, a sombra que antes parecia estática ganha densidade, projetando-se com intenção diante do trono desocupado. A figura é uma presença que não foi anunciada, mas que seu corpo reconhece com a exatidão de uma pedra rolando no fundo do rio. A passe constante do seu coração encontra um eco na tensão que cresce, um crescendo que não explode, mas se estica, prendendo cada segundo na pulsação do medo e da incerteza. O ar parece se mover com cuidado, carregando consigo o odor metálico de uma lâmina exposta. A faca repousa próxima ao trono, um fragmento de fio duro que contrasta com a madeira quente. Você sente que aquele objeto é mais do que um instrumento. É um emissário silencioso da vontade que rege aquele lugar. Um lembrete constante de que o poder se manifesta na quietude tanto quanto na ação. A luz vacila, ampliando o brilho opaco da lâmina
e tingindo o ambiente com reflexos abruptos, como se avisasse de coisas que não podem ser ditas. Seus dedos deixam a porcelana e se apoiam na textura áspera da mesa baixa, buscando o controle que o corpo perde aos poucos. Cada pequena imperfeição no bambu aparente fornece um mapa sensorial, uma distração suave que mantém sua mente ocupada. A chuva fina que parece ter começado lá fora infiltra-se pelas frestas das janelas. Som seco pingando como um metrônomo irregular, acompanhando o ritmo descontínuo dos seus pensamentos. A tensão toma uma dimensão quase palpável quando, num sopro, você ouve o leve desdobrar de um pergaminho. O som corta o ar denso, vibrando em sua razão e memória. É o som de decisões que ainda não foram declaradas, mas que permeiam cada átomo da sala. O silêncio reaparece, espesso, com a mesma paciência de um grande caçador observando antes da investida. A sombra ao seu lado move-se outra vez, mais próxima agora, e a sensação é de um frio que cresce lentamente, expandindo-se como uma tinta viscosa que contamina o ar. Você percebe o peso do olhar que atravessa a penumbra para cobrar uma resposta, um gesto, qualquer movimento que finalmente decida a sequência ocultada pela máscara da tranquilidade aparente. O silêncio entre vocês parece infinito, até que uma voz, sussurrada com precisão cirúrgica, rompe o véu de quietude. Uma palavra que carrega uma sentinela em seu tom, um peso que sua alma reconhece como uma sentença pendente. O silêncio segue, denso e cortante, e dentro dele você sente a decisão cristalizar-se, um limiar que separa o que foi do que será. Os dedos que mantêm a maçaneta da porta começam a apertar, a sensação metálica aquecendo-se num contraste sutil com a frescura do ambiente. Uma sombra se alonga como um espectro paciente, projetando-se lentamente na parede. Você acompanha seu movimento com o corpo inteiro em alerta, sabendo, sem saber exatamente o que o momento decisivo chegou. Então, no fundo daquele espaço congelado, você sabe, o que acontecerá a seguir não será apenas uma escolha. Será um salto definitivo para o desconhecido, o claro rompimento do silêncio onde tudo ficou suspenso. A porta à sua frente não é mais um obstáculo, mas a fronteira entre mundos que se recusam a coexistir. A respiração acelera e você sente o frio que sobe pela espinha, como o prenúncio de algo eterno e irrevogável. O próximo passo espera por você, e com ele o peso do silêncio finalmente se quebra. Você permaneceu ali por um instante que parecia suspender o tempo, envolto pelo silêncio, que finalmente cedia a um murmúrio tênue, o eco longínquo do próprio coração se alinhando ao ritmo moroso da casa. A mão que segurava a porcelana se tornou firme, não mais trêmula, e o sabor amargo do chá espalhou um calor confidente pela garganta, como se dissesse que, independentemente do que viesse, aquela era a sua resistência. A sombra que se alongava contra a penumbra, antes ameaçadora, tornou-se uma presença quase tangível, um encontro silencioso entre dois mundos que antes pareciam isolados num mesmo espaço. Você percebeu numa clareza súbita que o peso do olhar do Shogun não era apenas ameaça, mas também uma forma peculiar de julgamento e espera. O ar denso que antes sufocava
agora parecia sustentar uma promessa invisível, guardada no silêncio entre as paredes ancestrais. O som do pergaminho que se desenrolava foi como um suspiro que liberou a última tensão. Segura, e a palavra sussurrada, agora clara em sua mente, não era o fim, mas uma convocação à coragem. Naquela palavra se concentrava a decisão contida de quem sabe que cada ato carrega peso, que a ausência de erro define o suspiro que vem depois. Ao seu lado, a figura oculta esboçou um movimento menos ameaçador, como se escolhesse finalmente desviar a sombra que a envolvia. Você sentiu a presença humana se aproximar, e por trás daquela silhueta, o que? Talvez um aliado inesperado, uma sombra da sua própria jornada, que compartilhava o mesmo fardo silencioso. A tensão entre vocês ficou gentil, um reconhecimento tácito de que o silêncio podia carregar também uma força serena. Diante do trono vazio, você dividiu o espaço com a quietude que o poder exigia e a fragilidade que você trazia consigo. Cada detalhe daquele aposento tornou-se familiar. O peso das tábuas sob os pés, o frescor tênue do ar que ainda recordava o aroma do incenso, o brilho opaco da lâmina que, longe de ser instrumento de ameaça, parecia agora um guardião do pacto entre passado e futuro. Seus passos antes hesitantes ganharam ritmo suave e pulsiente. Você percebeu que o que precisava enfrentar não era o silêncio implacável, mas a sua própria serenidade vestida de coragem. O ritual seguiu seu curso, ora lento, ora entrecortado. Mas cada gesto se encheu de significado, e você soube que ali se desdobraria a palavra final, não dita, mas sentida em cada fibra do corpo. O chá, que ainda aquecia seus sentidos, foi o fio que cruzou passado e presente, borrando as linhas entre o medo e a certeza. A leve brisa que entrou pelas frestas das cortinas carregou um aroma sutil, como se a própria manhã exalasse um convite à paz. A luz vacilou, dançando nas sombras, e o ambiente se encheu da quietude que antecede o despertar. No movimento natural, você viu a figura cessar sua espera, mudar sua postura, não para atacar, mas para acompanhar, reconhecer o encontro de dois destinos entrelaçados. Não houve palavras, nem gestos grandiosos, apenas uma troca silenciosa que dissipava a tensão acumulada, substituindo o temor por um equilíbrio tênue, porém firme. Você se afastou lentamente do trono, carregando dentro de si o peso e a leveza daquele instante. A percepção do quarto mudou. A antiguidade e a rigidez cediam espaço a uma sensação de continuidade, como se o tempo, enfim, respirasse junto. Menos um carrasco implacável, mais um guardião paciente do que foi, é e será. O aroma de incenso, antes denso, parecia finalmente se dissolver no ar morno, que invadia o aposento, tornando o ambiente mais leve, mais acolhedor. O perfume misturava passado e presente em uma elegante dança de sensações. Um convite para deixar que o corpo descansasse e a mente encontrasse sossego. Você recolheu a xícara, agora vazia, e pousou-a delicadamente sobre a mesa baixa. A porcelana devolveu o toque firme dos seus dedos, um contraste reconfortante para a fragilidade da quietude. Ao longe, o caminhar dos passos no corredor anunciava que o mundo externo ainda girava, mas ali dentro, naquele santuário de sombras e luz tênue, algo havia mudado.
Sua respiração, antes presa e rápida, se tornou profunda e ritmada, as batidas do coração desacelerando gentilmente. O corpo sentiu o peso do cansaço dissolver-se, cedendo lugar a uma paz silenciosa que preenchia até os cantos mais escuros do espírito. O trono vazio já não parecia um monumento ao medo, mas um testemunho do ciclo que se completa. Oh! Despertar após o silêncio mais pesado. Você caminhou até a porta, sentindo o tatame ceder com suavidade sob seus pés. A brisa que entrava agora acariciava a pele com um frio suave, diferente daquele que despertara inquietação, mas um frio reconfortante, como um abraço da manhã após uma longa noite. Ao abrir a porta para o corredor, o ar fresco invadiu o espaço, renovando as sensações e abrindo caminho para a luz que sobreviria. Mais atrás, a sombra daquela figura misteriosa desaparecia, deslizando para os recantos onde as histórias não se contam, mas permanecem. Você sentiu que, apesar dos enigmas não completamente desvendados, uma verdade singular emergira. O silêncio não era apenas ausência, mas também possibilidade e renascimento. Enquanto seus olhos se acostumavam novamente à clareza lá fora, você percebeu o sol surgindo no horizonte, espalhando tons dourados e rosados pela vila. A névoa se desfaz, revelando o mundo em toda a sua delicadeza crua e promissora. A promessa de um novo dia que, assim como você, respirava um alívio calmo pronto para ser vivido. Você se virou, fechando suavemente a porta atrás de si, sentindo no corpo todo a serenidade que vinha não do fim, mas de um ciclo finalizado, completo. A casa silenciosa ficou para trás, guardando seus segredos e sua história, enquanto você avançava para a luz que, mesmo após as sombras mais densas, sempre parece querer renascer. E com essa última respiração que acalmava a alma, você deixou o silêncio para trás, pronto para descansar, embalar-se nessa serenidade que embala o sono e torna a história eterna em memória e sonho. O peso da espera dissolvido como névoa no sol, a noite inevitável chegando macia, convidando você a adormecer com a mente tranquila, cheia de ecos e promessas.